Amém. O capítulo que a gente falou semana passada foi o capítulo 11. Eu queria fazer uma recapitulação rápida. São duas coisas que fala o capítulo 11. O uso do véu e a ceia. A síntese é que o que a gente chegou, que a gente falou tanto, né? De forma muito pormenorizada, mas eu fiquei pensando sobre isso. E o que seria simples é entender que todas as mulheres usavam véu. Todas as mulheres usavam véu, tanto de Samaria, como as judias. Naquela época, 2000 anos atrás, as mulheres usavam véu comum ao véu. Então, você falou sobre isso. Todas usavam véu. E aí chegou por uma questão cultural, ou para um tipo de comportamento, as mulheres ali não usavam véu. E a gente tentou especificar aqui, né, historicamente, quais são as causas que eles poderiam não usar, mas independente disso aí, para eles, moralmente, não era uma questão legal. Isso se trata de 2000 anos atrás. Então, Paulo escreve na carta de uma questão moral, naquela época, que não se aplica hoje. Ele está falando que as mulheres usassem véu. Aí ele fala assim, isso não se cria uma religião por causa disso. Né? Isso é uma questão cultural que hoje Israel e mulher não usam véu. Então, se ele fosse escrever hoje, ele não estaria falando mais sobre esse assunto. Faria de outras questões. E a ceia foi que a ceia se transformou em um ato fúnebre, né? Mas a ceia do Senhor, registrada ali no capítulo 11, se trata de uma reunião importante de comunhão em que celebraria o corpo, né, de Cristo, a morte de Cristo e a sua vinda, mas que havia dois erros crônicos, que seria o não entendimento de que o corpo é uno, né, e que havia irmãos que se sentiam abastados, né, eles sentiam que eles tinham melhores condições, então eles comiam na frente e deixavam outros sem comer nada. E Paulo reprova aquela atitude, né? Ou seja, qualquer desunião, qualquer litígio entre os irmãos, não discernir o corpo, está assim descaracterizado como Santa Ceia, né? Como ceia do Senhor, porque perdeu o seu sentido. E a gente falou aqui que hoje nós temos isso como uma forma muito normal, né? Estarmos divididos em grupos, nós estarmos separados, estarmos irmãos chateados com o outro, e não entender que é impossível haver uma ceia que celebre um corpo, né? Que celebre um sangue de aliança, enquanto não há nem aliança e nem união desse corpo. É um corpo aleijado, é um corpo mutilado, esfacelado. E isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um. Por isso que a gente chegou a dar uma síntese. Só para fazer. E hoje nós vamos tratar de um assunto também que é vital. E ele tem vários aspectos. Vamos ler? Nós é para fazer 2 vídeos. Capítulo 12 de Coríntios. Minha filha aqui. Ok? Rejeite a modernidade. Pode ler? Pode ler. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios, quereis induzi-los e levá-los para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum.
Porque a uma é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dom de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os Espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Entendeu? Sim. Porque, assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós nos vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram, os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho muito superior. Já é. Bom, também. Olha, a gente vai ter que fazer uma. Importante, na verdade, fazer uma análise acerca do que está acontecendo, do que Paulo, de fato, escreveu. Até então, não tinha nenhuma ciência, nenhum outro autor falou dos dons de forma tão clara, né? E que existem vários aspectos para a gente abrir a nossa mente e sair da teologia de uma ortodoxa e entrar pelo caminho mais explícito da questão dos dons. E nenhum outro apóstolo também falou sobre a igreja como corpo. Como um corpo, Entendeu? porque Tem outro apóstolo, nenhum deles, só Paulo que cita isso. Só Paulo que ensina isso. E Jesus, né?
Então, primeira coisa é, entre várias coisas a gente falar, isso, acho que esse vídeo não vai dar para tudo, não. Vamos pegar os pontos importantes. Eu queria, antes, falar sobre o engano, né? O engano, existe o engano quando Moisés transformou a vara em serpente. Os magos deles também faziam a mesma coisa, faziam aquela. Né? Então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar, de forma um tanto implícita, que havia também muita magia, muitas manifestações mágicas, né? De atitudes malignas, né? De situações malignas. E no Novo Testamento, nós também vemos que quando Paulo está passando, em Atos dos Apóstolos mostra, havia uma menina que revelava. Ela era adivinha. De onde é que ela tinha aquele dom? E o que ela falava era coisa boa. Quando eles passaram, aí eles falaram, eis aí os varões que pregam, né, a mensagem do Deus Altíssimo. O que é que tem de ruim nessa frase que essa menina falou? Eis aí, Aldo, um homem de Deus que fala a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que exalta o nome de Deus. Está ruim isso aí? Está gostoso. Ela revelava. Mas com que ela revelava? Porque na hora que acontece isso, Paulo se incomoda, porque ele discernia que aquilo ali não era uma coisa boa e que era um espírito maligno. E ele repreende aquele espírito maligno. Né? Em outras palavras, é que há vários dons. Existe uma questão de que a igreja formatou, baseado no texto que a Bíblia fala sobre esses dons maravilhosos, formatou uma forma de que Deus só usa crente. Olha como a gente pode entrar aí, né? Uma hora é um engano, uma hora é você taxar Deus de uma forma. Vamos lá. Como é que Deus opera? Pela revelação bíblica. Jesus, para chamar os 12 discípulos, foi como? Olhou para ele e disse, segue. Como isso? Jesus chamou ele e disse, segue, e eles foram. Com Paulo foi assim. Ele fala que foi como se fosse um abortivo. E ele fala que ele entrou como um apóstolo de uma forma totalmente adversa. Como é que Deus operou? Não foi um segue-me, não. Já foi dizendo o que acontecia, né? Já foi. Chegou com o pé na porta. Chegou com o pé na porta, ele já foi chamando ele de Senhor e ele dizendo, eu vou te mostrar como é duro recalcitrar, né? Contra os agulhões. Ou seja, como é que você vai dar coisa em cima desse ferro pontudo, dessa vara? As formas de Deus agir são diversas. Então, existem pessoas que não sabem nem como, mas Deus a manifesta através de alguém. Quando alguém, de forma gratuita no hospital, vai lá e ajuda alguém e socorre aquela pessoa e aquela pessoa é acudida ali, é manifestação de um dom que Deus dá a alguém, a capacidade de socorro, de ajudar. Então, ele deu dom aos homens. Né? Então, alguém que pode ler a carta de Corinto pode se prender a essa lista que Paulo fez e dizer, não, Deus age dessa forma. Porque existe várias dons, a gente pode. Tem coisas que são. Tem um que é chamado de prodígio de maravilhas. Ou seja, é algo que está além de uma capacidade de uma. Existe alguém aqui que tem dom de andar sobre as águas. Não existe. Ele está dentro da prodígio de maravilhas. Não quero andar sobre as águas. Quero ser arrebatado. Vou falar que em Romanos ele cita dons que não citam em Coríntios. Que não cita Coríntios. Então, vamos lá
para entender o que eu quero dar como introdução, o fato de que nós não podemos limitar Deus com um texto. A gente tem essa revelação maravilhosa de Paulo e a gente acredita de que os dons eles são importantíssimos, mas a gente não pode ser ortodoxo. Outro ponto é sobre o que não é isso aqui que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo? Que os dons são um conjunto de manifestações divinas que tem um objetivo. Qual é o objetivo? Se vocês entenderam a leitura. Qual é o objetivo? Edificar o corpo. O dom ele não existe para a exaltação de quem tem o dom. O dom existe para a exaltação do nome de Cristo e para a edificação do corpo. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele está narrando aqui sobre os dons, a gente vai dissecar esse texto, mas ao mesmo tempo que ele está falando sobre os dons, ele está falando que o corpo tem vários membros, ou seja, todos os dons devem operar dentro da igreja e esses dons têm a finalidade de edificar o corpo. Ou seja, uma igreja que tem os dons, ela tem uma edificação dinâmica. A igreja que não tem um dom tem edificação pela palavra, mas os dons eles vêm para edificar esse corpo. Há dons de curas, pessoas são curadas, há revelações, há socorros, há todos os tipos de manifestações maravilhosas que é feita com os membros desse corpo, não especificamente com o fulano. O que é que acontece hoje? É que existe uma anomalia. Hoje, quer dizer, quando eu falo hoje, é porque tem 2000 anos isso aí. Hoje quer dizer que há muito tempo, algumas décadas, tem acontecido algumas anomalias, que é justamente você que ouve esse vídeo já deve estar acostumado a ver na internet ou em qualquer bairro do Brasil, alguma cidade, alguém que tem um culto especificamente para essa pessoa ficar revelando. O culto existe em prol, vou citar aqui o nome do Aldo. O Aldo tem um culto a qual ele é a pessoa que fala, ele é a pessoa que revela e todo mundo vai lá para receber uma revelação de algo. Então ele tem um dom de revelação e essa revelação é feita com ele. Deus se manifesta somente com ele. Todo mundo ali vai ficar à mercê dessa pessoa aqui, Deus revelar. No dia que Deus não quiser revelar, todo mundo fica triste. E quem vai para esse culto, que uma pessoa só revela, ele não vai atrás de Deus como aquele edificador, como Cristo. Ele vai atrás de soluções. Soluções para casamento, soluções para trabalho, soluções para doença. Ele vai como dos mesmos aspectos que vai alguém atrás de cartomantes, atrás de quem faz algumas adivinhações, vai lá para esse culto. Isso não é o que está nesse texto, não é o que a Bíblia fala, não é o que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou é de que o corpo, todos têm os membros e eles, à medida que o Espírito Santo quer fazer, assim há os dons. Aí, nesses cultos que eu estou falando, e que tem se propagado agora com a internet, com as redes sociais, são pessoas que são os mega profetas, a qual ele revela nome, revela situação familiar, revela prosperidade. Ele vai lá para revelar soluções. Só que ele é prepotente, mentiroso, megalomaníaco. Nada pode acontecer naquele culto, ou se é que podemos chamar de culto, que não seja por meio dele. E isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Quem entra com um caminho desse vai entrar com uma doença mental, porque ele vai sempre querer que Deus fale com ele, seja qual for o problema que for,
e ele nunca vai crescer, ele nunca se tornará um homem, ele nunca se tornará um maduro, uma pessoa madura, ele nunca se tornará um crente firme, porque ele é baseado em revelações. Nenhum crente deve ser baseado em revelação, ele deve ser baseado na palavra. Jesus falou que aquele que constrói a sua casa edificada na rocha, esse aí pode vir com qualquer situação, que ele não ele não desaba. Mas aquele que vive em revelação, ele é como se fosse uma doença, é como se fosse um vício. Ele vai hoje, é revelado, quando eu falo revelado, entre aspas, que é uma farofa, é uma besteira, se fala ali. Aí aquilo ali já consola ele. Amanhã, ele já está necessitando, porque ele está com dúvida. Detalhe, não existe dúvida do que Deus fala. Porque Deus não tem uma comunicação que eu tenho. Eu posso falar aqui, a pessoa está ouvindo o vídeo aí, está vendo aqui, não entender direito o que eu falei. Mas Deus, ele fala na alma. Então Deus nunca vai errar, ele não tem problema de oratória. Deus não tem problema, Deus, talvez, não existe isso. Deus fala diretamente e aquilo é certeiro. E outra coisa, você não entende com a mente, você entende com sua alma. Logo, todo esse engano causa dúvida e causa frustrações. E toda vez que há uma frustração nessas supostas revelações e se procura o profeta diz: você não teve fé. Vá falar com Deus, foi ele que falou. Então, temos que separar o que está escrito aqui como algo que é a união do corpo, que é a edificação do corpo, para aquilo que é show business, que é megalomania, que é uma coisa que não tem nada a ver. Inclusive, é um desserviço. Esses cultos são um desserviço à vontade de Deus, ao Evangelho. É um desserviço ao que chama de Evangelho. Porque se Paulo está falando aqui que os irmãos que tinham os dons estavam aí trazendo uma certa confusão, quantas vezes você vê o irmão falando língua no culto sem parar? Paulo diz aqui que se não tiver uma interpretação, que ele fala depois, né, que você deve se calar. Porque o culto, ele existe para edificação com entendimento. A profecia é algo que você fala e todo mundo entende. E quem fala em língua estranha, edifica a si mesmo, se a gente vai ver depois no texto. Mas, ou seja, todos esses cultos que está crescendo, né, mano? Está crescendo. Né? O que era antes, que era local, né? Era local que a gente vê isso. Hoje é em larga escala. É um camarada todo alinhadinho, bonitinho, segundo ele, que está vendo, não acho tão bonito. E ele vem, e ele tem um alcance muito grande, porque o que ele faz é o que todo mundo quer ver. Jesus era sempre instigado para manifestar poder. Leia aí. Ele sempre é instigado. Mostra isso. Senhor, faça isso. Ele faça um sinal para que a gente possa crer. Olha só. Na mentalidade daquele povo era: eu preciso ver para crer. Hoje, as pessoas que frequentam esses lugares e as pessoas que assistem a esses supostos profetas, chamados de homens de Deus, que revela nome, que revela... Mas essa questão, se eu chegar a dizer que tem revelação, é até o que pode pensar falar, não é eufemismo de você chegar e enfeitar, porque hoje não é nem revelação, hoje é você falar palavras que as pessoas querem ouvir e frases de efeito. Se você for olhar hoje, os cultos, né? Não é nem para chamar de culto, não é culto de revelação. Já há muito tempo que nós falamos mais nisso. A questão é, hoje em dia, conversa de quase como se fosse um post mesmo. Você chega ali, você vai para um congresso, você escuta o que você quer ouvir, porque essa questão você paga, tem que são pagos, você paga para uma pessoa falar aquilo que você quer ouvir e dizer que foi Deus que disse aquilo. Então não é mais uma questão de revelação. É você ouvir o que você quer, ali para poder se sentir validado, e também ouvir frases de efeito. Não é questão mais de revelação. Até dizer que a tentativa de revelação é exagero, não é nem isso, mas é a questão mesmo de você ouvir palavras de efeito. Você ir para a igreja para ouvir palavras de efeito. A questão toda é essa. Entendeu? Isso. Mas eu ia chegar nessa questão que você está falando. Eu falo de revelação para a gente começar a entrar que, no fundo, não é uma revelação. Existe uma coisa chamada neurolinguística, existe uma coisa chamada sugestão,
E eles usam todos. Tem um grande doutor em hipnose, ele é até baiano, se eu não me engano, em que ele faz tudo o que está acontecendo nesses lugares. Então, existe a questão de que aquilo que é edificante não é. Quer dizer que então Deus está o todo disponível para ser revelado a essas pessoas no culto que eu quero fazer. Eu quero fazer um culto e Deus está disponível para eu fazer essas revelações. Não é isso que é um culto. E Paulo está falando que quando a gente se reúne, haja essa manifestação de acordo com o Espírito Santo de Deus, não segundo o que eu quero. E eles estão ficando com fortunas, como é pago, isso é pago, a oferta é grande, e eles transformam a igreja em um circo. Existe um filme chamado, acho que é O Pastor, se eu não me engano, é de Steve Martin. Ele é um comediante, ele finge fazer essas revelações. Ele paga, faz tudo, contrata as pessoas para fazer um ponto, né? Tem um ponto no vídeo para poder dizer, as pessoas encenam o que está assim, até que chega um ponto que ele entra em crise com ele mesmo e com a consciência dele. Essas pessoas estão igual ao Steve Martin, elas fazem aquilo ali. Eu conheço um irmão que ele fazia revelações, assim, essas revelações do culto, gritava, o culto enchia, não tinha lugar no culto, tinha que ficar gente lá de fora. E ele chegou para mim e disse que ele abriu o jogo para mim, ele disse, eu vou para esse culto, faço aquelas revelações, porque eu quero sustentar minha vida, eu faço isso para viver. Eu não vou entrar mais em detalhe, porque é terrível, mas ele confessava que havia todo um processo psíquico nele, e que ele trazia as revelações, ele falava que anjo estava e as pessoas, mas ele não estava vendo absolutamente nada. Mas você precisa ver o culto. O culto vinha gente que eu nunca vi na minha vida aqui no bairro. Era caravanas que vinham para vir de longe, porque eles estavam querendo o peixe e o pão que Jesus falou. Jesus falou assim, esse povo me segue por causa do peixe e do pão. Não era uma renúncia, não era uma mudança de vida que queriam. Eles queriam o milagre. Se eu aqui me dispusesse a fazer, eu alugava um lugar aqui, qualquer lugar assim, na frente de rua, né? E eu, um galpão grande, eu falava, venha que Deus vai falar com você, e começasse a revelar essas coisas básicas. Deus está entrando na tua família, Deus está fazendo um rebuliço no teu casamento, aquela pessoa que morreu da sua família, você precisa perdoar, e plá, 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 plá. E quando isso acontecesse, eu ia ser considerado como um homem de Deus e eu ia estar sempre bem financeiramente. Porque é justamente o que se tornou os dons. Os dons que lá era uma coisa séria, que aqui está na vida, é uma coisa séria, se transformou em um marketing. E Paulo, se eu não me engano, foi Paulo que falou, ele diz, e farão de vós comércio. Há 2000 anos atrás, disse que nós íamos virar comércio. Farão de vós comércio é que o povo é levado por qualquer centelha, qualquer faísca, para ele é fogo. Qualquer coisa, qualquer alarde, qualquer falso profeta, qualquer louco que vier, esse povo vai atrás. Eu vou dizer uma coisa a você que é muito chata, mas o engano sempre é muito mais aceito do que a verdade. A verdade tem 10, a mentira tem 1 milhão. A disparidade é muito grande. Porém, a Bíblia diz que a mentira não prevalece. Quem prevalece é a verdade, e vai prevalecer a verdade. Mas isso aqui que Paulo está tratando agora, podemos entrar propriamente no texto, é algo que precisamos resgatar. Eu estava conversando com o Caetano sobre isso. Há 2 questões que nós precisamos entender sobre os dons. No caso hoje, 2025. Primeiro, entender que isso que Paulo está falando tem que acontecer aqui. Não podemos mais admitir que nos nossos cultos não haja essas manifestações de acordo com Deus, não de acordo com o querer humano.
Há sim que temos que querer isso para a edificação do corpo. Para isso, nós temos que entender a importância do corpo. Que isso que acabou, né, a ideia de corpo acabou. Nós nos reunimos e passamos a nos reunir sem a ideia de que o corpo é uno e que precisamos um do outro, que temos. Você vê que Paulo chega a dizer aqui que os membros mais bonitos nós deixamos à morte, mas os não muitos honrosos nós cobrimos. Mas aí ele diz que há uma compensação, porque justamente por eles não serem honrosos à vista, eles são o que mais nós tomamos cuidado. Você pode entender o texto? A gente cobre mais que somos. Nós não vou cobrir esse aqui que é lindo, né? Ali, ó, malhado, aqui, ó. Malhadão, tá malhadão aqui, ó. Aí ele quer deixar a vista. Às vezes bota até aquela camisinha fininha assim, né? Eu vi que os caras quando malha, uma bomba dele, não você não. Bota uma camiseta bem pequenininha, olha, aquela bomba fininha para ele mostrar aquilo, né? Eu não faço isso que vai ver tanta banha. Mas aí o cara quer mostrar, né? Bota um óleo, né? Para ficar bem bonito e tal. Mesma coisa é a mulher. Mas aquilo, as nossas partes que são íntimas, a gente cobre, porque não são honrosos de olhar, de ver. Então, esses membros que não são tão honrosos são os que mais nós damos o cuidado de cobrir, por serem não tão à vista para se colocar. Por isso que, independente de qual seja, até os índios querem cobrir mais as partes agora. Né? Até os índios, depois que descobre a roupa, ele não quer mais. Porque está dentro do ser humano que a nudez não é uma coisa tão legal. Está dentro, não precisa ensinar ninguém isso. Né? Até o índio, você pode pegar o documentário, depois que ele veste uma camisa, ele não quer de jeito nenhum mais ficar nu. Aí você vai ver o que Paulo está falando sobre a questão de a importância desses membros estarem unidos como corpo que Deus, que nós estamos vivendo praticamente, nós aleijamos o corpo de Cristo. Imagina, como é que aleijou? É que os membros estão desunidos, estão desconjuntados. E como é que o corpo opera? Como é que os dons vão descer dentro de um corpo? Como é que ele vai se manifestar dentro de um corpo em que eles estão desconjuntados, esquartejados, separados, mutilados? Mas quando o corpo é uno, que é a questão que ele está falando da ceia, e ele agora entra nos dons, a manifestação dos dons, não é para Deus achar bonito. A manifestação dos dons é para que esse corpo cresça, para que seja edificado e todos sejam plenamente como corpo. Aí ele vem trazendo aqui, aí há gente que tem uma importância em querer criar revistas, né? E dizer, não, os dons são isso e tal. Mas a questão é que nós temos um grande problema. Nós temos um problema com o corpo. E nós temos outro problema que nós nos acostumamos a não existir os dons. Aí sai aqui, a gente tem um culto maravilhoso, a gente tem aqui um culto bom, porque nós somos muitos achegados um ao outro, e acredito que em muitos lugares os seus irmãos são bem unidos ali e tal. Mas, e os dons? Paulo falou de uma temporalidade ou falou de uma coisa que tinha que existir no corpo? Paulo não falou de coisa temporal. Paulo está falando de algo que era essencial para a manifestação. Um sinal de que esse corpo ele precisa ser dinâmico. A gente ora para que Deus nos dê o dom de profecia? Não. A gente ora para ter discernimento? Não. O discernimento é importante? Nesse mundo de engano, o discernimento é muito importante. Porque nem todas as vozes, nem todos os sonidos vêm do alto. Tem manifestações aí que não são. Então, o que é que podemos parar para pensar? Qual é o objetivo dos dons? Edificação do corpo. Qual é a importância de você fazer isso? Por que eu faria? A pergunta é, por que eu faria isso?
Por que que eu pediria a Deus, ou a gente oraria aqui, para ter o dom de profecia? É para a gente fazer vídeo no canal do YouTube? É para a gente dizer, rapaz, olha, eu gosto de ir lá no culto, porque João... Pior que se eu tivesse um dom de revelação aqui, ou Caetano, ou Sheila, rapaz, sua casa não dava, não. E ia ter gente aqui agora, aqui, olhando para a cara de Sheila, para ver se... Veja aqui. Minha sombra. Você passa até a esquecer de que ali é uma pessoa, que é um membro, que é um irmão, e passa a transformá-lo nele em um popstar. Então, por que eu oraria para ter um dom? Aí é que está. Você pode ver. As pessoas que falam, eu quero ser usado por Deus, é para engrandecimento dela. Pode ser bem disfarçado, mas ela, no fundo, ela quer ser um destaque. Mas aqui nesse texto nós chamamos isso. Qual o objetivo de eu pedir o dom de profecia para a minha vida? Qual seria, então, baseado no texto? Por que eu pediria o dom de revelação, de profecia? Baseado nesse texto. Era baseado no irmão. Versículo 6. Está esperando alguém para Versículo 7. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, se eu oro aqui, não é, a gente passa aqui horas e horas orando, sem dar pressa a Deus, mas pedindo por causa do outro. É por causa do outro. É por causa do corpo. Não é porque você quer, meu irmão, eu vou estar, porque senão eu vou virar xamã. E eu olha, vou virar um guru. A introdução, João, a introdução. Olha, irmão, eu já falei muito. A introdução, eu estou com a garganta um pouco legal. A introdução, observe que ele fala o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorante. A ignorância é a falta de conhecimento ou de entendimento. Aí ele continua dizendo, vós sabeis que ereis gentios, ou eram gentios, levados por ídolos mudos, conforme ereis guiados. Ou seja, eles eram guiados, eles eram conduzidos por ídolos mudos, mas eles seguiam as orientações que eram dadas pelos líderes, eles seguiam e seguiam à risca. Só que agora existe um Deus que tem o seu Espírito, que manifesta dons para guiar a igreja. E ele tem uma preocupação de dizer aos irmãos que eles não sejam ignorantes, ou seja, não lhe falte conhecimento acerca da utilidade, da importância da manifestação desses dons. Porque os dons têm uma utilidade, têm uma finalidade importantíssima. E o que acontece quando nós, ou melhor, quais as consequências quando nós somos ignorantes em determinado assunto, não temos conhecimento em determinados assuntos? E que no caso que se aplica ao dom espiritual, quando nós somos ignorantes acerca dos dons, qual a consequência disso? Primeiro, eu pontuei alguns pontos importantes. Primeiro, quando você não tem conhecimento, você não se interessa. Eu não conheço, não tenho interesse, não foi despertado. Ninguém trouxe acerca dos dons, ninguém me explicou a finalidade, o que é o dom. Então, não desperta interesse em mim. Se não desperta interesse, consequentemente, eu não vou buscar. Para quê? Não vou buscar. Terceiro, não vai existir um desenvolvimento eficaz. Se nós formos pontuar o estado espiritual da igreja hoje, a palavra está aí, sim, a palavra está aí. Só que a palavra é pregada de forma errada, deturpada, e também não existe a manifestação do dom, como está escrito aqui, ou dos dons. Não existe essa manifestação. Existe uma mentira, um engano bem contundente na igreja hoje, no meio da igreja hoje. Então, o ensinamento sobre os dons vai proporcionar entendimento e maturidade associado à palavra de Cristo, contribuindo eficazmente para o desenvolvimento da obra de Deus. Então, quando nós ignoramos, quando nós não temos conhecimento, nós não buscamos, não temos interesse e a coisa não acontece. Mas quando Deus usa Paulo para escrever acerca dos dons, é porque é algo importantíssimo e fundamental.
Quando Paulo fala da profecia, infelizmente a gente tem um entendimento hoje deturpado da profecia. A profecia que tem aí não é a profecia bíblica do que realmente está escrito. O que é a profecia? A profecia é Deus falar. É Deus falando através de um homem. O homem é o porta-voz de Deus. Deus vai usar o homem para falar. Então não é isso que a gente vê por aí. Uma profecia jamais vai deixar alguém, vai conduzir alguém ao caminho errado, vai dar uma orientação no caminho que não está de acordo com a Bíblia. Está entendendo? Não vai envergonhar, porque no próprio capítulo 14, quando Paulo vai dissertando sobre os dons, inclusive ele fala bastante sobre o dom da língua e da profecia, ele diz que a profecia ensina. Então, observe que há uma importância nos dons. A grande questão é porque nós não conhecemos, não buscamos, não tem o entendimento, a igreja não tem o entendimento, e fica essa miscelânea que nós estamos vendo aí, dizendo que é dom de Deus, que é manifestação do Espírito, na verdade, é manifestação da vontade humana. João trouxe um assunto importante aqui, que eu estava observando, quando Paulo vai para a cidade de Filipos, né? Ele tem uma visão, houve uma manifestação de Deus ali. Deus se manifestou para ele em uma visão e mostrou alguém que tinha uma necessidade. Ele tem um sonho, uma revelação, onde alguém diz, atravessa a Macedônia, alguém pedindo socorro. Ele tem uma visão. Então, observe aí o ponto importante da manifestação do dom. Ele vê aquela visão, ele sabe que é Deus, precisamente que é a manifestação do Espírito. O que é que ele faz? Ele vai e atravessa a Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, ele vai e encontra as mulheres costumavam orar ali no rio, ele prega para aquelas mulheres são batizadas, né, e são conduzidas a Cristo. Aí, naquelas passagens que ele vai e volta para a oração, vem essa mulher com o espírito de adivinhação. E aí passa a elogiar ele, né? Como você mencionou. Pô, a palavra dela era até algo que era verdadeiro, bonito. Só que era um engano. Mas como é que Paulo ia saber que era um engano? Como é que a igreja ia saber que ali era uma manifestação de engano? Aí a gente vê o dom de discernimento de espírito. Paulo discerne, Paulo compreende que ali, pelo Espírito, era uma manifestação de engano. E o que é que acontece? Ele liberta aquela mulher liberta, porque aqueles homens recebiam lucro através daquela adivinhação da mulher. Alguém usava aquela mulher para receber lucro, para ganhar fundos. E aquela mulher oprimida, escravizada pelo diabo e pelos homens. E aí Paulo vai, expulsa aquele espírito e a mulher liberta. A gente não sabe depois o que é que acontece com aquela mulher, mas a gente vê uma manifestação do poder de Deus. Então observe que são fatos importantíssimos de manifestações dos dons, que não deixa engano, não deixa dúvida, né? Outro texto que eu achei importante é Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, de Ananias e Safira. As pessoas estavam vendendo suas propriedades, né, espontaneamente, com o objetivo de ajudar a igreja. Havia um temor, havia um respeito profundo na igreja, de contribuir para o desenvolvimento da obra. As pessoas contribuíam financeiramente, né, voluntariamente, e de forma sincera. Ananias e Safira, por sua vez, vende a propriedade, chega para os apóstolos, ou para Pedro, melhor, e diz que vendeu por um determinado valor, mentindo e enganando. Simulou, né? Simulação. E aí o que acontece? O Espírito de Deus mostra a Pedro que ela e ele, ou ambos, estavam mentindo, enganando. E ali é revelado aquela manifestação de engano, de mentira, e ambos caem mortos instantaneamente. Então a gente vê que são fatos na igreja de manifestação dos dons e o quanto foi importante para o desenvolvimento da obra. Paulo tinha conhecimento, como Pedro tinha conhecimento bíblico. Tinha conhecimento melhor da palavra de Deus. Mas também existia a manifestação do Espírito. Os dons espirituais eram contundentes. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós vamos ver o quanto foi importante, né, na vida dos homens de Deus as manifestações do Espírito. Por exemplo, de José, né?
José teve sonhos. Aqueles sonhos não foram deles. Não foram meros sonhos. Foram sonhos espirituais, sonhos de Deus. E os irmãos tiveram inveja, acharam absurdo, fizeram todo aquele mal com ele. José vai para o Egito, é preso. E o que é que acontece? O faraó tem um sonho. E quem é que vai para revelar os sonhos? José. José traz a revelação dos sonhos de faraó. José sai da prisão. José é empossado como governador do Egito através da manifestação do poder de Deus quando ele revela o sonho de faraó. Então, esses só são alguns exemplos, né, de revelações verdadeiras, de manifestações do poder de Deus, não de engano, de mentira, mas de verdade, fundamentada na vontade de Deus. Né? E a gente vê os milagres acontecerem. E aí uma pergunta, cara. Boa noite, gente. Boa noite. Tem uma coisa que, citando Ananias e Safira, que Atos dos Apóstolos não é doutrinário. Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Né? São manifestações que não são regras. Mas não é regra assim, não vai acontecer sempre. Não tem que acontecer como se fosse uma cópia do livro de Atos dos Apóstolos, porque o que poderia acontecer depois poderia ser bem maior que Atos dos Apóstolos, porque a igreja está começando. Mas assim, ali há uma coisa interessante. Eles morreram porque tentaram enganar uma coisa pura, que era os irmãos davam suas propriedades e faziam aquilo. Né? Ou seja, todos unanimemente estavam pegando o que tinha, pegar uma panela, vendia, fazer alguma coisa e jogar no pé dos apóstolos. E aquilo era deliberado, era do coração deles. Hein? Aí vamos lá. Aí entra esse casal, safados, truculentos, eles vêm e tentam manchar essa manifestação de amor. Né? Ali é uma mancha. De pureza, né? Eles de verdade. tentam simular para parecer. Olha só, os que estavam dando eram invisíveis. Você sabe o nome dos que estavam dando? Não está registrado. Mas o nome de Ananias e Safira era o nome dos dois falsários das intenções. Eles queriam enganar a igreja, ostentando uma coisa de que deram uma grande quantia, quando não dava. E outra coisa, quem te perguntou? Ananias, quem te perguntou? Quanto é que você deu? Quem quer saber? Todo mundo deu. A questão é que, por que eles morreram e hoje não morrem? É porque a igreja hoje é ananímica e safírica. Quem é os intrusos são os que fazem deliberadamente de coração. O que inverteu foi que a picaretagem, a enganação, a mentira é que impera hoje. A igreja hoje vive de simulacros. O camarada está ali, parece uma pessoa boa, mas no fundo, ele vai ficar uma fera se engolir na finança dele. Você vê que a mentir é o Espírito Santo. Pô, nós temos aí bajuladores, mentirosos, enganadores, mercenários, fazem comércio, a igreja de comércio, abrem um comércio como se abre um bar, abrem um comércio como se fosse uma igreja, como se fosse um comércio. Então, ia ter muita morte. É porque o quadro inverteu. A pergunta é, isso é minha igreja? Porque a igreja lá era pura. Uma vez eu buguei com ele, mas, rapaz, camarada, ele é charlatão. E ele está usando o nome de Deus, mas por que ele não morre? É porque Jesus falou isso antes de Ananias e Safira. O que ele disse? Muitos virão e irão, em teu nome, eu expulsei capeta, eu curei, eu profetizei, eu fiz isso. Ele, não. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então, se a gente olhar, é de que esse quadro aí, esse quadro que a gente precisa resgatar, é um quadro dos dons, é para que aquilo que é verdadeiro se manifeste.
Perfeitamente. Aquilo que é manifesto essa questão da menina que profetizava e diz, olha o servo do Deus Altíssimo que prega o caminho, ali era uma disfarçatez maligna para que eles passassem. Ele vai, tá vendo? Ele reconhece que a gente é o nome de Deus, de passado. Ou se hoje, olha, tá vendo ali? Vou convidar para a minha igreja. Vou convidar essa menina para a minha igreja. Porque, olha, ela tem eloquência para falar. Ela fala bonito. Então, se a gente for olhar o dom é para proteger a igreja, a sua doutrina, o dom é para proteger a questão da edificação, e o dom é para não ser enganado, e hoje se faz mais presente. Porque aquela menina já estava estampada na cara dela, ela não adivinha. Ela estava adivinhando. Ele passou lá, era um lado comercial, ela está adivinhando. Imagina, você pega assim um vídeo da Índia, assim, aqueles lugares bem rústicos e tal, e tinha lá, ela revelava. E eles viram que dali, apesar da palavra ser verdadeira, era uma mentira, era uma palavra verdadeira na boca de um capeta, na boca de um demônio. E isso era um engano. Ou seja, com Jesus ele disse logo, vieste nos atormentar antes do tempo, permita que eu entre entre os corpos, mas com aquele com ela nós vamos falar e eles vão passar direto. Não. Sai. E saiu dela. Então, se nós formos olhar hoje, precisamos dos dons mais do que nunca na nossa vida. Os dons, mais do que nunca, do discernimento. Porque se a gente abre o YouTube, abre o Kawaii, abre o TikTok e caiu alguma vez um vídeo desse, você vai ver pilantra de todos os lados. Tem uns que chegam a ser cômicos, se não fosse trágico. Tem um cara aí que está falando com o anjo. Ele tem a cara de louco, de maluco. Então, se você for ver, mas é picaretagem. A picaretagem, para ganhar dinheiro, é porque existe gente fácil. Quer dizer assim, nós quiséssemos fazer isso, faríamos em grande escala. Teremos nossa alma corrompida pela mentira. E a mentira ela vai tomando proporções psicológicas em quem é mentiroso e chega de um lado que ele já perde-se entre a mentira dele e o desvairo. Aí agora, qual é a nossa posição? Aí tem uma conversa teológica de Sensacionalismo. Não é sensacionalista, não. É o que cessou os dons. Esqueci o nome dele. Que cessou os dons. Que dom de língua não se fala mais. Que esses dons que estão aí cessou. Porque não cessou nada. Tudo, todos os dons falados aqui existem e são operantes. Basta a igreja entender essa necessidade e buscar. Né? Nós precisamos ver, não por curiosidade para ver as coisas acontecer, mas porque o corpo precisa de edificação. Né? A Bíblia fala, depois no capítulo 14, né, que eu falei, que quem fala em línguas edifica a si próprio. Como? Ele sabe o que ele está falando. Mas é uma coisa que Deus fez, é algo que Deus fez, que edifica a sua alma. Deixa eu te explicar um pouco o que eu posso entender sobre isso. A oração, o crente ora, que Jesus ora, a oração não é simplesmente falar com Deus, como está ali claro, mas ela é uma manifestação da sua alma. Quando você ora, tem um efeito psicológico e existencial de cura dentro de você. Quando você ora, e você pode ver que depois que você sai de uma oração, o mais angustiado, você não sai da mesma forma. Porque a sua expressão que você tem, ela pode ser uma oração gemida, calada ou verbalizada. Então, como é que você ora? Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos como pedir. A gente pede aqui, mas não sabe, não tem a dimensão. Você vê que os discípulos não sabiam. Deixa eu entrar. Os discípulos não sabiam orar. Eles eram judeus, não sabiam orar. Eles falar, mas eles não sabiam orar. Senhor, ensina-nos a orar, porque eu quero mudar esse formato de oração que o judeu faz. Eu quero que você me mostre como é que deve orar. Aí Jesus traz os temas.
Jesus não fala que é para orar o Pai Nosso como se fosse... Orar o Pai Nosso não demora, acho que 1 minuto. Pai Nosso, não, acabou a minha oração. Já acabei, eu falei que já repetiu o que ele falou. Não. Ele dá os temas quando você orar, olha assim. O escopo. Ele dá um escopo. Quais são, o que é que eu vou falar? O que eu disse que o que é que eu vou falar nessa oração? Você fala de Deus e vai até suas necessidades. Não é isso? Você fala de Deus, Pai Nosso, no céu, não ficar seu nome. Aí tem hora que ele fala, não nos induzas. Né? Tem uns que dizem que não nos deixe cair, não nos induzas, para que Deus induz. Mas às vezes Deus nos induz a tentação. Ele não tenta, mas ele empurra um pouquinho para você se tentar fazer. Entendeu? Ele não nos induza, porque isso é heresia, não. Jesus foi induzido. O Espírito levou Jesus foi induzido lá para o deserto. Tome aqui. E foi brabo. Então, às vezes ele não nos tenta, e nunca vai nos tentar, porque ele diz que Deus não tenta ninguém. Mas ele nos induz à tentação. Aí vem depois disso, aí que eu vou entrar nesse assunto, ele vem fazendo o pão nosso de cada dia, a necessidade diária, o arroz com ovo e farinha, né? o arroz com feijão, a comida básica para você, as proteínas e tal. Ele nos dá hoje. Então, ele mostra em uma oração uma doutrina de acomodar sua alma. O Pai Nosso é uma acomodação da sua alma. Aí, vemos agora que nós falamos em línguas. Mas eu falo em línguas e não entendo o que eu falo. Então, se eu falo em língua e não entendo o que eu falo, eu oro. A minha alma ora e eu não sei. Olha o microfone. Eu oro. Mas a minha alma é incrível, né? Eu não tenho entendimento, mas a minha alma está sendo edificada. Aí, quando eu estou em conjunto e eu vou falar em língua, eu só vou ver o meu irmão falando em língua. Então, o que acontece? Há outro dom, maravilha, perfeição, de interpretação da língua, porque assim como a profecia é verbalizada no seu idioma, assim no seu idioma, assim o dom de língua na coletividade tem que ter uma interpretação. Caso contrário, não atrapalha o entendimento de um culto que é edificação. Então, se eu fico aqui lá, baixo e todo mundo fica falando língua estranha, vamos sair daqui, o que for falado no culto para edificar, lá, baixo. Mas se há uma interpretação, não, olha, Aldo falou em língua e Caetano interpretou, e Deus edificou a gente, e Deus nos consolou. Mas é isso. E Deus nos consolou nesse culto. Nós saímos de lá relaxados, maravilha. Então, os dons e outra coisa, rapidinho, mais de sua pergunta. A língua, eu estava olhando, a língua virou chacota na internet. Rapaz, eu vi, um dom que vem do alto. Você, um analfabeto, tá? Ele fala um idioma que não tem. E outra coisa, não dom de língua não tem gaguejar. E o pior é que as pessoas que não conhecem acabam até imitando. Imitando. Aí faz uma chacota sem nem entender o que é. Outro dia eu estava tentando explicar meus colegas, né? Que ele ficava fulaninha da igreja agora. Ela fica lá numa lavachura, não sei o quê. Tá vendo? Aí eu falei, velho, não faça isso não. Deixa a lua estranha aqui. Aí eu tive que explicar a eles que, né, não é para as pessoas terem que fazer isso, justamente por causa disso. Por a pessoa ficar de chacota, uma coisa que é legal, é de Deus, assim, que eu falei com eles, não façam isso. Não precisava estar falando isso. E quando tem que ter, assim, na igreja, num culto, a pessoa tem que ter um intérprete para poder estar falando. Então, não façam mais isso, não, porque é chato. Falei com eles, é chato. Não brinque com isso, não. Você foi uma gota d'água, né? Porque virou chacota. Virou chacota e virou de um nível de piada mesmo. Piada mesmo. Mas assim, o dom de língua que a gente tem que entender, e também tem a palavra variedade de língua. Então, eu já vi um irmão falar um proto-inglês. Ele falava uma língua parecida com o irmão, não tem nada. Acho que falou I love you, e olha lá, se eu perguntar ele, se ele sabe o que é a tradução. Esse irmão falou uma língua parecendo inglês, e não era inglês. Teve o tio dela, que hoje já partiu,
falou em espanhol. Quem fala espanhol? Então, e são pessoas que não sabem nada de outra língua. Eu, na verdade, até o português fala de forma precária. Mas assim, você vai brincar com um dom desse, uma coisa que é linda, uma coisa que é edificante, e outra coisa é uma coisa que não é isolada. Os dons não são isolados. Os dons é para a edificação do corpo. Agora, quem é culpado disso, vou ter que falar agora. Quem tem uma grande culpa é um movimento chamado pentecostalismo. Os pentecostais são culpados e os tradicionais estão culpados porque não veementemente parou isso aí. Porque falava assim, Live streaming has stopped. falava em línguas em forma totalmente desgovernada. Ignorante. Caetano foi perfeito. São ignorantes acerca, e outra coisa, e os que não são ignorantes, que estão lá, né, eles leem a Bíblia e veem que lá não é assim. É porque é mais bonito ficar falando todo mundo vindo estranho. É porque assim, ó, acreditar, outro tópico. É muita coisa. Ó, aí vai aí na minha, ó. Olha só, acreditar em Deus, que Jesus falou assim, ó, bem-aventurado, imagina, os discípulos andaram com Jesus. Jesus nunca deixou de fazer um milagre que tinha necessidade. O que ele quase negava, ele disse, eu não vou dar os pães dos filhos, eu vou dar os cachorrinhos. A mulher falou que até os caras ali, e aí Jesus disse, eu nunca viu, elogiou a mulher. Mas... Live streaming is on. Então, Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Você acreditar em Deus sem nenhuma manifestação dele é um dom, né? Só vindo alto. É fé. Então você acredita no que você não viu. Eu não vi Jesus e eu nunca vi Deus. Os discípulos tiveram essa tentação de perguntar: mostra-nos o Pai. Eu quero ver a cara do Pai, quero ver o nariz dele. Mas ele disse: oi, quem vê a mim vê o Pai. Você crer em algo que você não viu é maravilhoso, né? Então, só que quem tem um pé no misticismo, o pé no esoterismo, um pé nessa questão cultural fervilhante de ver coisas, de manifestações esotéricas, quando é crente, ele precisa ver algo acontecer. Então, se está todo mundo ali no culto, e está todo mundo ali cantando, louvando, pregando, não está tão gostoso. Tem que haver uma rajada de língua, como fala. Tem que haver uma manifestação que Deus está presente. Aí tem, quando o irmão fala lá e chora e fala, ou o pregador fala, se eu agora começar a coisar e começar a falar a língua, aí a pessoa, oh, glória, Deus agora entrou, ele estava fora. O céu está descendo. Isso aí foi o pentecostalismo que criou. O pentecostalismo que criou. Então, todo lugar que Paulo ia tinha manifestações? Não, ele tomava ali pau. Paulo estava pregando no lugar, só para você contextualizar, Paulo estava pregando no lugar e ele pregou, ele demorou tanto pregando, que um rapaz chamado Eutico estava na janela ouvindo, ele pegou no sono, o cara passou o dia trabalhando, ele viu a pregação, ele foi, ele esqueceu que estava na janela e caiu. Buf, lá, e deu como morto. Paulo desceu, opa, o cara estava pregando sem língua estranha. Ele estava pregando lá normal, ele desceu, chegou em cima e ressuscitou o cara. Porque a igreja nunca foi essa de você ter que ficar rajando língua estranha, profetizando, fazendo para que Deus esteja, não. Mas há necessidade desses dons, e agora mais do que nunca, porque houve uma anomalia, uma distorção e uma mentira. E uma invenção de um monte de dons que não existe, que não tem finalidade nenhuma. Porque se você observar aqui, ó, ele fala que tem um fim proveitoso. Isso. A manifestação dos dons vai ter uma finalidade, vai acontecer algo. Agora a gente vê um monte de manifestação que diz que é do Espírito, como por exemplo, dom de riso. Qual é a finalidade do dom de riso? O que acontece ali? Os irmãos começam a jogar no chão, fica se batendo, dando gargalhada. Acontece espiritualmente o que na vida do irmão ali? Nada. Entendeu? Dom de dançar, dom de dança. Não existe dom de dança. A pessoa pode até dançar em alegria, como o Miriam dançou, como
Davi dançou, como a Bíblia diz que louva ao Senhor com dança. Louvar o Senhor com dança não tem problema nenhum. Agora, você dizer que está sendo usado pelo Espírito para dançar, não existe. Não tem finalidade nenhuma. Então, criar um monte de dons que, na verdade, não tem fundamento, não acontece nada de mudança, como o texto diz, que os dons visam proveito, visam uma finalidade. Vai acontecer algo útil de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento. Então, se o dom que está dizendo que é de Deus se manifesta e nada acontece na vida do irmão, não é dom de Deus. Porque se nós vamos ver no capítulo 12 ao 14, quando Paulo fala de dons, todos que se manifestam, vai acontecer algo proveitoso. Mudança, transformação, maturidade, crescimento. E esses dons que têm se manifestado aí, na verdade, são a distorção dos dons de Deus. Uma irmã uma vez falou comigo, eu admiro tal, mas assim, eu vejo que você não acredita nos dons. Eu falei, não, eu acho que não acredito são vocês, porque eu acredito na íntegra que está ali. Inclusive, se Jesus, se na Bíblia dissesse que Moisés, que Deus botou o mar vermelho dentro de uma caixa de fósforo, eu acreditava. Agora, vocês não acreditam nos dons, porque o que está ali é uma coisa ordeira, é uma coisa de edificação, e eu ficar me estribuchando no chão, eu acho muito feio, para qualquer lugar. Aí, não adianta. Levar os irmãos a comer capim. Comer capim. Leva os irmãos a comer capim, os irmãos vão comer, parecem animais. Como é que pode isso? É uma falta de respeito muito grande com a igreja. Eu vou contar uma coisa aqui, olha só, e vou simular. Vou contar e depois vou simular o que poderia acontecer. Eu estava na ilha, fazendo uma missão lá, de evangelização, de edificação com os irmãos, aí até o líder da igreja descobri que eu pregava o evangelho, ele me aceitou, achou que eu era mais. Eu e o William e tal. Não, vai ter uma vigília lá, eu quero que os irmãos estão à minha frente, eu estou à minha frente e tal. E tinha os irmãos lá, os irmãos pescadores, irmãos muito humildes, irmãos que não tinham instrução, mas estavam dentro de uma igreja pentecostal. E aí, eu olhei para uma dessas irmãs bem sofrida, uma pessoa muito boa, que nos recebia muito bem. E eu falei assim, eu queria orar pela irmã. Somente isso que eu fiz. Quando ela chegou perto assim, eu estava em lugar alto, eu estava no púlpito, porque lá tinha púlpito. Aí, eu botei a mão na cabeça dela e fui orar. Do jeito que eu estou aqui, ó. Estou sentindo lá na mão. Botei. A irmã começou e pufo no chão. Aí eu vi que era o quê? Qual é o problema? Ela passava um sofrimento muito grande, essa irmã morreu de câncer no útero, depois de muitos anos. Essa irmã era muito sofrida, tanto é que quando ela esperava um ano eu ir lá, quando eu ia lá, ela vinha trazendo um bolinho de coco verde, que é uma delícia, eu nunca tinha comido um bolo de coco verde. E ela sentava assim, falando, que seu irmão, tudo aqui, sobre esse irmãozinho e tal, e ela, quando ela sentava, não demorava um minuto, ela começava a falar dela e chorar, copiosamente, copimento. E eu, não tal, e depois deu um problema, porque o líder ficou sabendo, e aí achou que a gente estava querendo tomar o lugar dele, como sempre. Aí eu pergunto, por que aquela irmã caiu? Se de mim não saiu nenhum tipo de poder, nem nada, nem quis que ela caísse, cair para ela seria até uma coisa ruim. Mas ela veio emocionada, querendo que Deus se manifestasse na vida dela, e ela deve ter sentido uma emoção muito grande que caiu. Mas assim, o charlatão disse, é aqui mesmo que eu vou sair daqui. Cheio de peixe, de polvo, né? De pescado, vou sair daqui cheio de dinheiro, porque eles vão gastar todos os centavos que tem comigo, porque o culto agora daqui para frente é só cai. Eu posso chegar agora, alugar o lugar, como eu te falei, e colocar mais ou menos umas 200 pessoas. Que ia fazer uma propaganda bem legal. E eu começava a revelar da seguinte forma. Muito fácil. 3 pessoas aqui que estão com problema na coluna. Pô. Todo brasileiro dorme no colchão e tem problema na coluna. Ou eu estava sentado no hospital, a cadeira é tão ruim, quando eu dar uma pontada aqui, eu achei que é só isso aqui ser muito constante. Quem é que não tem problema em coluna? Outra coisa, tem uma pessoa aqui que sofre de dor de cabeça constantemente. Toda hora a pessoa tem dor de cabeça. Aí vai levantar 3. Aí eu ainda vou tirar onda. Quando levantar 3, vai vir 5. Eu falo, não, só Deus me revelou 3. Volte.
Volte. Não. Ele só revelou essa irmã, isso aqui. Geralmente é mulher. Tem gente aqui que está com um problema financeiro muito grave. Vem aqui na frente, ok. Aí eu vou dizer, olha, tem pessoas aqui que a tristeza é muito grande, só que depressão vai vir um bocado. Entendeu? E no momento em que eu começar a fazer isso, olha só a coisa, no momento que eu começar a fazer isso, as pessoas também vão começar a receber problemas e vão ficar até confusos se tem ou se não tem. Aí eles também vão ganhar dinheiro com eles. Ou seja, nada é como falou, não tem nada proveitoso e não tem revelação de nada, não tem nada naquilo. Não tem finalidade. Não tem finalidade, ou seja, os dons virou. Tem um camarada, deixa eu te falar isso aí que é interessante. Ele trabalhava com uma pessoa que fazia trabalhos trabalhos, a pessoa vinha com problema de saúde, aí ele fazia trabalho, ele dava receita, compra um frango aqui, compra aquilo ali, compra cachaça, compra não sei o que e tal. E esse camarada é até famoso. E ele trabalhava com esse rapaz, que supostamente dizia que tinha um dom. Aí depois ele pegou e criou para ele sozinho. Aí eu conversando com ele, e ele disse, não, rapaz, eu descobri como é que ganha dinheiro. Aí ele falou que ele fazia lá, ele se vestia a caráter, eu vou falar o nome dele, ele se vestia a caráter, e ele dava a receita e todo mundo saia feliz com o resultado. Que resultado? Nenhum. Aí eu pergunto, aonde está? Porque eu estou tanto querendo uma coisa que qualquer coisa que alguém me fala, tal. Então, se no culto não tiver manifestação dessas pirotécnicas mentirosas, a igreja fica tão sedenta, porque quem criou, como está falando, quem criou esse foi o pentecostalismo, que confundiu dons espirituais com histerias e êxtases. Esse negócio de cair, eu já lembro que tinha uma irmã que botava a pessoa para cair e subia um cheiro de éter. Subiu o cheiro de éter. Você até melhor curso agora. Estou no curso de como fazer a pessoa cair no espírito. Não, mas esse daí, você lembra? A pessoa caía e subia um cheiro de éter. Inclusive, já fui várias vezes. Não, ela não fazia nada. Subia um cheiro de éter. Como se fosse do nada. Estou dizendo a você. Aí, e teve um momento em que pessoas que estavam com barriga, que estava grávida, mexia. E olha a heresia. Quando alguém passava por cima da pessoa, porque a vez que ia passar, o pessoal gosta de diabo, aí ela passava por cima, ela ficava chateada, dizendo que os anjos não iam gostar, ficava chateada, ela não se responsabilizava se deixasse os bisturis espirituais dentro da barriga, lembra disso? Você sabe onde é que ela tá criando terninha, a primeira mais suave. Aí ela falava, olha, o anjo opera com um bisturi. Ia ficar, que médico não esquece tesoura, né? O anjo ia fazer isso e o anjo de Deus ia fazer isso. Aí, um irmão da gente aqui, estava trabalhando numa clínica, encontrou ela lá fazendo tratamento de depressão. Um jornal assim, se disfarçando, porque entrou por um colapso. Porque o grande problema é, um dia eu fui interrogar ela e eu perguntei, a senhora vê o quê? Para quê? Ela ficou chateada e disse que era mistério. Então, é o que eu falo aqui, é o culto baseado no ser humano e que hoje, cadê essas pessoas? Né? Cadê? Aí, nós vamos ver que eu estava lá na ilha e o William, se o William estiver online, ele vai até confirmar depois. Nós estávamos para dormir, nós tínhamos acabado de fazer esses cultos na igreja e nós estávamos em uma cabana, num lugar bem... Uma casinha, cabana nossa, e a gente dormiu, nós três lá. Eu senti algo maligno. Eu senti alguma coisa maligna. E eu fiz, isso é diabo. Porque do lado tinha uma mulher que corria com facão para cortar o marido quando manifestava o diabo dela. Eles mandaram eu ir lá e quando eu fui lá para expulsar o cabelo da mulher, o demônio da mulher e o cabelo dela começou a desganhar todo, eu repreendendo o capeta dela,
o marido estava lá dentro do mato, porque ele ficava lá no mato, porque ela ia dar facada, dar facada nele. A população foi toda para casa para ver o dia acabar, velho. Quero ver se o irmão vai conseguir expulsar esse demônio. Aí eu saio, aí ele saiu lá da mulher, e aí no lado da casa, que a gente ia dormir, estava na casinha, eu senti aquela coisa horrível. Ele disse, tá, capeta, você acha que eu não vou dormir porque você está perturbando? Vou dormir. E aí o William me deu um berro, que chega a me fiquei apavorado. O William deu um berro, porque veio por trás dele uma coisa horrível, como fosse abraçar ele. E quando eu olhei, eu já sabia, vai acontecer uma coisa. Quando eu olhei para o William, ele estava com os lábios batendo sem parar de tremor. Eu olhei 3 vezes para poder lhe acalmar. E na hora que eu saí, que eu olhei para o William e ele se tremendo, subiu um cheiro de cachaça. Aí vão misturar com coisa, mas era cachaça. Cheiro de álcool mesmo, forte. E eu olhava assim para casa, eu rodei toda a casa para ver se havia algum tipo de alguém que derramou alguma cachaça brincando com a gente. Não. Era o cheiro do nada. Eu só disse que esse negócio da manifestação do ETA existiu. Não foi? Não sei se você lembra que subiu o projeto. Então, nós precisamos de discernimento de espírito. Ali eu vi que é o diabo. Mas discernimento de espírito para a gente saber o que é o engano. O engano ele está profissional. O engano agora ele é consciente. O engano não é só a mulher que diz servo do Altíssimo que preparar o caminho. Ele vem em forma de gente maligna. Então, hoje nós precisamos de dom mais do que antes. Precisamos desses dons para poder a gente não entrar e a gente acabar com essa questão de pentecostalismo. Agora vai ser duro falar isso para muita gente, porque pentecostalismo é uma anomalia dos dons, é uma anomalia de Atos dos Apóstolos. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos não tem nada a ver com esse Pentecoste que está aí, não. Esse Pentecoste está aí é histeria coletiva. Pentecoste que ninguém não tem salvação de alma, Pentecoste que não tem edificação. E ali é um fato histórico que aconteceu como inaugural, né, da manifestação do Espírito. E outra coisa, ninguém ali ficou rodopiando, não. Se tem um lugar que podia rodopiar, ali não rodopiou. É o que Paulo, Caetano fala sobre dons. Eu estou dizendo que é dom, fica rodando, um sapateio. Agora tem até uns que sapateiam e tal. Isso aí tudo aí, meu irmão, não edifica ninguém. E ali foi a primeira e maior manifestação do Espírito. Primeira e maior. E qual foi o resultado depois daquilo ali? Expansão. Foram 3.000 almas salvas, um coxo depois na frente é liberto, é curado. E assim foi a igreja crescendo, com milagres, com poder. Pronto. Então, já damos aqui já um antídoto. Eu quero só concluir, João. Concluir. Que manifestação é isso? Concluir o versículo 25, a parte B do versículo, diz assim, ó, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, coopere com igual cuidado. Para cooperar com igual cuidado, eu preciso buscar de Deus, certo? Uma capacidade que são variáveis, como diz o texto no início, são várias manifestações de Deus para a igreja. Dessa forma, você vai ter uma capacidade de poder contribuir com o seu irmão da forma que o seu irmão contribui com você. É isso que Paulo está querendo dizer. Os dois é uma manifestação de amor. Pronto. E a gente vai ver depois no capítulo. Deixa eu também. Maninho fez uma pergunta, não foi? Maninho fez uma pergunta aqui. E eu tenta traduzir aí, mano. O que ele falou está muito acadêmico. O que ele perguntou aqui e eu. Como é? Olha aí o que ele perguntou. Maninho, ele está lá, né? Tá. Tá assistindo. Você Não, mas vocês Em que responderam momento minha na pergunta religião? já. Mas pode falar. Não, porque assim, ó, é muito essa questão de Pentecostes antes já me explicou uma vez. Porém, eu nunca vi caso de alguém na igreja que faz isso e tem alguém para interpretar, eu nunca vi falando sobre isso. É mais uma piada, tipo assim, eu nunca, de fato, assim, de verdade, eu nunca vi. Só falou agora exemplo desse moço que você viu que falou parecido com inglês, Sim. ou outro espanhol, mas eu nunca vi ninguém que falasse alguma coisa em línguas. Mas que chegasse para alguém interpretar para algo bom, nunca vi. Então achei que era essa questão de não que é piada, porque eu sei que na Bíblia, porém eu nunca tinha visto isso. Como você citou o exemplo, aí eu já tinha respondido minha dúvida. Entendeu? Não tem porque não se busca esses dons para essa edificação. É simplesmente. Inclusive, tem um problema no pentecostalismo,
só posso apontar para o pentecostalismo, eu, na verdade, sou uma pessoa que viu isso como um grande problema, o pentecostalismo caracteriza quem profetiza e quem fala língua estranha como superior a quem não fala. Deu para entender como a gente falou aqui? Que na verdade ninguém quer ser mártir, né? Não tem um mártir. Eu não entendi. Eu entendi É porque as pessoas, na verdade, as pessoas querem se exibir, querem se mostrar, né? Mas ninguém, na verdade, quer morrer por Cristo. Isso. É mais ou menos, acho que é isso aí que eu entendi. Eu posso só rapidamente falar o seguinte, Maninho. Lê aí. Curioso, Ele não deixou bem claro a pergunta. Ele falou que está assistindo e disse, ele faz um questionamento. Em que momento a religião passou a imagem de que cada um pode ser um mártir do Evangelho? Tipo, foi José, Moisés, Davi, um representante, né, no caso. Não é, não tem sim um mártir. Aí ele, no final, ele fala, tipo, sobre o mandamento e o ídolo, a qual cabe a cada um de nós que fazemos parte da grande multidão. Todos querem ser Moisés, Davi, Noé, alguns discípulos ou algum personagem da Bíblia. Mas Deus não deu essa habilidade a todos, ele fala. Mas a quem ele ordenou levar a nova mensagem, explicar sobre a nova visão do Evangelho, a renovação do entendimento. Ele está perguntando a quem Deus deu essa habilidade. Primeiro, eu acho que é bom entender, eu acho que todo crente tem que entender assim. Todo mundo vai morrer. É um pensamento que tem que todo mundo vai morrer. E se não tivesse o Google Fotos, ou a câmera digital, ou celulares, seremos esquecidos. Por exemplo, o Dudu está ali. O Dudu é filho de Caetano, mas daqui a 100 anos, você é esquecido pelos filhos dele, pelos tataranetos dele, você é esquecido. Ninguém vai pegar o Google Fotos para olhar essas fotos. Então, no passado era pior ainda. Então, se não cita Moisés, se não cita José, se não cita... eles seriam esquecidos. Se não está escrito na Bíblia, esses homens teriam feito as mesmas coisas que fizeram, mas seriam esquecidos. Eles tiveram história. Agora, Jesus fala sobre João Batista, né? Que ele exalta João Batista, colocando João Batista como profeta importantíssimo, porque, na verdade, João Batista é o último do Velho Testamento, mas ele muda o foco. João Batista é aquele que prepara o caminho para o Evangelho. Então, João Batista morre, de forma que poderia durar mais, mas ele morre. Então, a questão é, quem quer ser? Moisés não queria ser o grande, José não queria ser o grande. Jesus, talvez Moisés não soubesse nem que seria citado, José tampouco. E os mártires que existiram e viveram o seu momento. Nós estamos vivendo o nosso momento aqui. Existiu, na década de 70, pessoas que têm um missionário, ele é muito importante, ele pregou na Índia, ele sumiu, ninguém achou o corpo dele, mas ele evangelizou muito. Tem muitos que evangelizaram e foram esquecidos. Então, na verdade, ninguém vai querer ser mártir, né? Ninguém quer ir para a favela e morrer. Eu vou lá, eu quero ser um mártir, eu quero que me diga agora que eu ouvi o nome, eu diga a minha mulher que pode botar estampado. Ninguém na verdade, assim, para mim, pelo menos, ninguém escolhe ser mártir. É a coisa que acontece. A coisa que acontece. Você não vai na opção de querer ser um herói. É alguma coisa que aconteceu, foi algo natural, né? Exato. Agora sim, a pergunta de Maninho é quando foi que isso foi criado, né? Isso foi criado com o ego do ser humano, né? Isso foi criado quando alguém quer ser destaque, né? Alguém quis ser destaque ou quis idolatrar alguém. Só pode ser isso. Alguém quis idolatrar, como idolatrou muitas pessoas. Tem gente que... Você vê que os judeus ficaram idolatrando, né? Abraão, Isaac, né? Jacó, eles foram citados como os patriarcas. Mas, assim, segundo o que ele perguntou, eu acho que não sei exatamente quando foi que começou isso a ser importante, mas o ID é que a gente faz aqui, tem que fazer e pronto. Ser Marte é uma consequência. Vivemos num país que ser Marte, por causa do Evangelho, não existe. Mas tem lugares que, se você pregar o Evangelho,
você vai morrer. Ou pode morrer, ou pode não morrer. Um monte de mártir que não tem nome, ninguém sabe o nome. É, Hoje mesmo no Congo, se não me engano, está havendo uma perseguição enorme contra os cristãos. Estão matando muitos cristãos no Congo. No Egito, também estão perseguindo muitos cristãos. Lá tem a Igreja Copta, né? Uma das primeiras igrejas cristãs na região. E estão perseguindo e matando, humilhando e matando. Não, tem uma igreja aqui mesmo, que é muito grande aqui, que muitos pastores tiveram que sair de lá. Estavam invadindo mesmo e querendo matar os pastores. matar os pastores. Foram agredidos. Terrível perseguição. E, Eu sim, queria ler aqui sobre o profeta, porque o profeta Jeremias fala sobre o profeta, sobre os falsos profetas que a gente vê muito hoje aí, que fica vendo profecia à torta e direita, aquelas profecias genéticas que a gente já sabe, conhece. Aí Jeremias faz um aviso de Deus, né, contra esses profetas. Ele diz assim: então eu disse, soberano Senhor, os profetas dizem ao povo, vocês não verão a guerra nem a fome, e eu lhes darei completa paz neste lugar. Basicamente, o que a gente vê aqui com outras palavras. Então o Senhor me disse, esses profetas estão anunciando mentiras em meu nome, porque eu nunca enviei nenhum deles, nem entreguei qualquer mensagem a eles, nem falei com eles as visões que eles anunciam, são falsas, são pura ilusão, são profecias, são adivinhações inventadas por suas mentes. Aí vem a parte do castigo, né? A parte do que vai acontecer com essas pessoas, né? Com as duas pessoas, tanto o profeta quanto aquelas pessoas que levam esse profeta a sério. Por isso, assim diz o Senhor, vou castigar esses profetas mentirosos que andam espalhando falsas promessas de paz em meu nome, sem terem sido enviados por mim. Eles dizem que não vai haver guerra nem fome nessa terra, mas eles mesmos vão morrer de fome na guerra. E aqueles que gostam tanto de ouvir essas falsas profecias serão jogados pelas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não vai sobrar ninguém para enterrar os mortos, nem para enterrar suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles sofrerão as consequências justas dos seus pecados. Esse texto de Jeremias cita aqui, né? Esse texto de Deus, ele traz esse aviso. Para os profetas que profetizam aquilo que Deus não mandou, e muitos profetas hoje em dia ficam profetizando um monte de coisa que Deus não mandou e que Deus está mandando, né? Dizendo que foi, assim diz o Senhor. Aí diz, ao que diz essas palavrinhas mágicas, automaticamente você vai acreditar que foi Deus que falou, né? Quando a gente deve provar o Espírito, né? Que está falando, se é verdade ou não. Se a profecia é verdadeira, você prova a profecia, se ela acontecer, ela é falso profeta. Né? Então, tem muitos falsos profetas aí que profetizaram um bocado de coisa que não aconteceu, mas o pessoal continua acreditando que eles são falsos profetas. E aí Deus vem com castigo para essas pessoas, tanto por falso profeta, quanto para quem dá crédito a essas profecias. Né? Aqui ele diz que essas pessoas vão morrer pela guerra e pela fome, que ele diz que não vão vir. Né? Mas hoje, o castigo é cada vez mais ficar preso a esse engano. Cada vez mais ficar preso achando que está vivendo o Evangelho, quando na verdade está vivendo o engano. A cada dia que passa, quanto mais as pessoas ficam dando ouvido a esse tipo de coisa, né, sem discernir o que realmente é a profecia de Deus, se aquela pessoa está falando de Deus, né, e só porque dizer assim diz o Senhor, não quer dizer nada. Né? As pessoas não provam mais, elas aceitam que o que nem folga batendo palma, né, com a boca aberta, está sendo alimentada por um tipo de bobagem. Estão sendo levadas a cada vez mais ao engano. Né? E não sai desse ciclo, porque elas preferem acreditar nisso. Né? Fala aquilo que eu ouço, que eu gosto, que eu quero ouvir, né? Massageia meu ego, porque o Senhor disse que vai não sei o que vai fazer, que vai me exaltar, vai me dar uma casa melhor, vai me dar um carro melhor, vai me dar um emprego que eu quero, vai não sei o quê. Então, um bocado de promessa vazia, né? E que não traz realmente nenhum tipo de edificação a ninguém. Nem a pessoa que está ouvindo a profecia, e nem os outros que estão ouvindo a profecia de alguém. Então,
e fuma, busquemos os dons, né? Na sua particularidade, você em sua casa, na sua culto. E outra coisa, é impressionante como a igreja de Cristo, os que são até não andam nesse charlatanismo, se calam para o charlatanismo. Né? Não há vídeo tentando, são poucos que falam, tentando arrancar esse engano, porque ele tem sido, ele está sendo de larga escala. E outra coisa, Deus não se deixa escarnecer. Olha, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, você sabe qual é a finalidade, qual é o fim desses charlatões? É ter sua mente afetada pela sua própria mentira, ter um resultado danoso, e todos aqueles que querem um caminho fácil de profetadas também terão sua vida toda estragada, porque estão acreditando no engano, né? E não é só uma questão de esperteza, estão usando o nome de Deus para isso. Isso causa um processo. Imagine um dano psicológico espiritual que pode causar uma profecia malograda. Tem pessoas que profetizaram aquilo que Deus não falou e destruiu a vida de outras pessoas. Destruíram mesmo, e as pessoas têm sequelas, tem gente que adquiriu medo de Deus. Então, a coisa é séria. Por que a igreja se calou? Porque ela também está coadunando com aquilo que é confortável. Se eu falo dele que ganha dinheiro, nós também fazemos quase a mesma coisa. A gente só não é charlatão. A gente só não fica profetizando mentira, mas a gente tem um sistema financeiro que não podemos arranhar. A gente é igual a questão do dízimo. Eu não falo dos mentirosos, porque eu vou estar falando de mim também, porque eu também cobro dízimo. Eu não deixo a pessoa fazer o que a Bíblia fala sobre voluntariedade e sobre cada um contribua de acordo a sua prosperidade, o seu coração. Não está lá em 1 Coríntios 9,6. Eles querem pegar Malaquias. Então, se eu falo do picareta que criou uma igreja gigantesca baseado em dinheiro, que Deus é comprado, Deus tem uma demanda de bênçãos para dar para quem paga ele, do consórcio, que paga, né, todo dia o consórcio, que todo mês paga para Deus continuar abençoando, o plano de bênção, né? Tem um plano de internet, tem um plano de pacote, eu vou pagar a Deus, e quanto mais eu pago em campanhas, mais eu ganho. Eu não posso falar dele, porque aqui também eu tenho algo parecido. Né? Como um certo irmão falou para o outro acerca da gente, ele disse que achava que a gente estava falando a verdade, mas não teria coragem de fazer porque ele não queria ficar com o filho na mão. A mesma coisa está a igreja que se calou para esses charlatões, enganando gente, deturpando o evangelho, e o evangelho é tido como aquele lugar de bênção. Você vai para a igreja para ser abençoado. Pare de sofrer, não é isso? Venha para ser abençoado. Então, se nós não nos voltarmos contra esse tipo de coisa, e estancar isso aí, enquanto a gente pode, isso aí vai se alastrar. E uma das coisas é os dons. Para quando esses caras que são a menina de Atos Apóstolos, que fala, vem, que é coisa boa, é boa de coxa ali. Ela é uma coxa, né? Ela é meio uma coxa, né? Venha, filho do Altíssimo. Olha que palavra. Poucas expressões é essa, né? Aí foi lá, aí venha, bajulação. Quando o diabo quis bajular os homens verdadeiros, eles estancaram o problema. Então, quando nós tivermos os dons, podemos dizer, é mentira, é engano. Né? Porque há todo tipo de manifestações de meninos idiotas e imbecis. E quem fica rodopiando perdeu a noção da sua consciência. Se o Espírito de Deus vai pegar uma pessoa para rodopiar o tempo todo em um culto, pisar no pé dos outros, meter a cabeça naquele dia, eu nunca vi, aquele dia foi demais, Caetano não suportou. A irmã, coitada, rodopiou tanto e bateu os joelhos no chão assim, e desnava para sentir a dor dela.
e ela meteu a testa na cadeira, nessa cadeira plástica branca, bateu a testa, então Sai um banco de madeira, ela apaga. desmaiava. Então, o Espírito Santo de Deus, que é para edificar, estava agora espancando pessoas e fazendo elas se tornarem pessoas sem domínio. Então, isso aí tem que ser denunciado. Né? Esse negócio de cai com toalhinha em cima, isso é coisa de hipnose, isso é sugestão. Eu posso fazer isso. É só achar as pessoas sugestivas e eu faço ela cair e boto o paninho em cima. E elas ficam lá, com o olho virado. E só acorda quando eu digo acorde. Gente, a pessoa tipo, cai mesmo, assim? Cai. E se bater a cabeça e morrer? Hein? Não bate a cabeça e morrer, não. Ah, Alguém segurando, imagine uma papelada, eu vou aqui fazer uma coisa com você e alguém tem que ir atrás, tem que estar atrás para poder segurar você, você vai cair. Então, parece quando Deus mandou, deitou Adão e fez a cirurgia. Aí, pare para pensar se a gente não tem que ir contra isso. Porque eu consigo fazer. É só chegar e botar no lugar. Como eu falei, abre ali na rua principal, né? Diz que a igreja é do poder de Deus. E o pessoal vai lá, e quando essa aí, a maioria vai ser mulher. E vai todo mundo sofrendo. Aí eu vou dizer, olha isso, receba aí, puf no chão. E só acorda quando eu quero. Simples. É simples fazer isso. E se não cair, você reclama. E tem gente que cai para não ficar, ou para não deixar ele envergonhado, cai, ainda faz o efeito manado. Então, isso aí é idiotice, isso aí é gente que perdeu o seu psicológico, é pessoas frágeis, e eu digo a você que se a gente não for contra isso, a gente não está cumprindo o papel de apologético de ir contra as mentiras do capeta e dos homens. Que os dons espirituais sejam a busca da gente, amém? amém. Abençoe. Ai, Deus.